Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura dos versos de número 1 ao versículo 5. A exposição para a nossa vida e edificação partirá do verso 3 ao 5. Mas eu vou fazer toda a leitura, que faz parte daquilo que também vamos estar falando. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduzirá o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Queira Deus nos edificar na sua palavra nesta manhã. Queridos irmãos, uma das verdades que nós temos enfatizado aqui na nossa igreja, e também uma das verdades que a palavra de Deus nos mostra sobre a igreja, é que a igreja de Cristo, ela está sob ataque. Como assim, pastor Eliel? A igreja de Cristo, ela enfrenta oposição. A igreja de Cristo, ela enfrenta adversários. A igreja, ela está sob ataque. Contudo, porém, entretanto, o nosso Deus, Ele nos cobre debaixo das suas asas. A igreja, ela é perseguida sim, mas Deus é a nossa cidadela forte, ou seja, Ele é a nossa cidade de refúgio. Nele nós encontramos refúgio. A igreja é alvo do ódio consumado do maligno, sim, porque o maligno peleja a destruir a nossa igreja, a destruir o corpo de Cristo. O maligno quer isso, mas Deus, Ele é fiel para nos guardar e guardar a igreja a todo o tempo. Quando nós olhamos para essas verdades, o capítulo 3 de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 3 falando sobre oração. Ou seja, ele fala sobre oração em favor daqueles que estão no serviço do reino de Deus, em favor daqueles que estão trabalhando no reino de Deus. Ele inicia dizendo: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então ele fala de oração, e Paulo fala de oração porque ele acredita. Paulo tem conhecimento, ele pede oração porque ele sabia da importância da oração em tempos de batalhas, em tempos de guerra, em tempos onde a igreja está sendo atacada. Ele fala de oração sobre ou em prol da igreja e da liderança da igreja. E dentre os motivos elencados por Paulo aqui, ele faz algumas afirmações com base tão somente na sua confiança em Deus, na sua confiança na fidelidade de Deus, porque Deus é fiel para com o seu povo. E essas afirmações que Paulo faz a partir do versículo 3 até o 5 são afirmações que mostram a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã: a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã: a fidelidade de Deus em proteger o seu povo. De acordo com os versículos de 3 a 5, nós aprendemos como que Deus é fiel em nos proteger e em proteger a sua igreja dos ataques do maligno. Se não, vejamos, em primeiro lugar, queridos irmãos, esses versos nos ensinam que, ou nos mostram que a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. A fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno. Olha aí o versículo de número 3. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. É a fidelidade de Deus que é o nosso escudo e que nos protege
contra o maligno. O que é o maligno, pastor? O maligno é um anjo caído. O maligno é o pervertido em seu caráter, astucioso em suas ciladas, avassalador em suas ações. Ele arma ciladas para a igreja, ele arma ciladas contra o povo de Deus, ele arma arapuca como um caçador de passarinhos, ele arma a sua cilada para tentar pegar os crentes. Tanto é que Pedro vai dizer na sua carta, para eu e você estarmos vigilantes, porque o nosso adversário, ele ruge como leão, procurando uma brecha para alguém, para tragar alguém. E ele não tem pressa, ele não tem pressa nisso. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui, que é Deus, a igreja, ela está guardada, ela está protegida pela fidelidade de Deus, diante das investidas de Satanás, diante das ações do maligno contra nós. É a fidelidade de Deus para conosco que nos protege contra as ações do maligno. E com base nessa verdade, queridos irmãos, eu posso afirmar que aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, selados pelo Espírito de Deus, eles não podem ser tocados por Satanás. Não podem. Porque quem é de Deus, a palavra de Deus diz que o maligno não lhe toca, porque Deus é quem nos guarda. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida não podem ser marcados pela besta e jamais serão. Morremos em Cristo, sim, ressuscitamos com Ele, e com Cristo eu e você estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Por isso que a palavra de Deus diz que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegar à nossa casa ou à nossa tenda, porque é Deus quem nos guarda, é Ele quem nos protege. É a fidelidade de Deus em proteger o seu povo, em proteger a sua igreja, em proteger a nossa casa, em proteger a nossa vida. É Ele quem nos guarda, Ele é o nosso escudo protetor, é Ele. Estamos escondidos com Cristo em Deus e seguros nas mãos de Deus, de onde ninguém pode nos arrebentar, ou seja, nos arrebatar. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Deus, como cantamos aqui nessa manhã. Deus é fiel, e Ele é fiel, queridos irmãos, a Ele mesmo. Ele é fiel aos seus atributos, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel também aos seus juízos. A sua fidelidade, a fidelidade de Deus é o nosso escudo. É nessa fidelidade que nós podemos nos esconder e ter a certeza que aquele que prometeu que nos guardaria de todo mal, está nos guardando de todo ataque do maligno. Conforme a palavra de Deus diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. É o Senhor quem nos fortalecerá e que nos guardará. E esse guardar do texto aqui impedirá os crentes de caírem nas armadilhas de Satanás. Porque, como eu disse, o diabo arma ciladas, ele arma situações, e Deus nos livra de todas essas situações. Deus é fiel e Ele impedirá que os crentes caiam nas garras do maligno. Deus é fiel, ainda que eu, ainda que você, ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel em nos guardar. Ele fez uma aliança com o teu povo, Ele fez uma aliança com a tua igreja, Ele é fiel na sua aliança, em guardar a nossa vida, em guardar a nossa igreja, mesmo que sejamos infiéis. É Ele quem nos guardará de nos rendermos às tentações de Satanás, e Deus sempre conclui o que Ele começa. Como Paulo diz em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem nos guarda. Conforme o Salmo 124, que nós lemos no início do nosso culto, como o salmista, na sua confiança na proteção de Deus, ele diz nos últimos versos, os versos de número 6: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros,
quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É Ele quem nos guarda do maligno, é a fidelidade de Deus. Louvado seja Deus. Mas uma segunda verdade que eu aprendo aqui nesse texto, em segundo lugar, o texto mostra que a obediência da igreja traz-lhe segurança no meio das lutas. A obediência da igreja traz-lhe segurança no meio das lutas. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. O apóstolo Paulo, ele se volta do Senhor para a igreja, e ele diz que tem confiança nos crentes. Ele acredita naqueles irmãos de Tessalônica, porque eles estão praticando a palavra de Deus. Eles estão com disposição de continuar a caminhada na estrada da obediência. É por isso que ele diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-la. E a palavra aqui grega para ordenamos refere-se a uma ordem militar transmitida por um oficial de patente superior. Ou seja, Deus deu a ordem para Paulo, inspirado por Deus no Espírito Santo, manda então e escreve a carta para a igreja de Tessalônica. É uma ordem direta do Todo-Poderoso Deus, o capitão das nossas almas, o Senhor das nossas vidas. É por isso que Paulo diz, quando ele fala, praticando as coisas que vos ordenamos. Então os crentes, eles estavam se submetendo às ordens de Deus, dadas às igrejas, ou à igreja, por intermédio de Paulo. Ordem de Deus. Aqui eu vejo o seguinte, queridos irmãos: o perigo que a igreja enfrenta não é apenas da presença ou da ameaça do inimigo, mas é a ausência de Deus e a desobediência à sua palavra. Esse é o pior inimigo da igreja. É quando nos ausentamos, nos afastamos de Deus, e também quando não obedecemos a palavra de Deus, quando não praticamos a palavra de Deus. É o nosso pior inimigo. Nós mesmos, quando não obedecemos a Deus, quando não praticamos aquilo que Ele nos manda, e isso traz consequências, porque sempre que uma igreja trilha pelas veredas da obediência, ela caminha em triunfo. Quando a igreja obedece, Deus abençoa. Ainda que a igreja seja pobre, ainda que seja uma igreja que sofre perseguições, Deus abençoa. Haja visto o exemplo da igreja de Esmirna em Apocalipse, uma igreja pobre, uma igreja que era perseguida, mas Jesus disse que era uma igreja rica. Ele disse: tu és rica, uma igreja rica. Os homens podiam até matar os seus fiéis, os crentes poderiam até morrer nas mãos daqueles infiéis, mas jamais poderiam derrotá-los, porque os filhos de Deus, que selam o seu testemunho com sangue, são mais do que vencedores. Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que não abrem mão da fidelidade à palavra de Deus, aqueles que não negociam os princípios da palavra de Deus, aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus, são guardados por Deus. Fidelidade, obediência. E é por isso, irmãos, que precisamos ser fiéis. É por isso, irmãos, que precisamos obedecer e praticar os ensinamentos da palavra de Deus. Observe aqui que há um trabalho de parceria entre o Deus fiel e o crente fiel. Deus é fiel, e o que Ele espera de mim? Fidelidade em obedecê-lo e em praticar aquilo que Ele me manda. Paulo acredita, e por isso motiva os crentes à obediência. Obedeçam e praticam aquilo que vos ordenamos, que é a palavra de Deus para vocês. Última lição que o texto me ensina. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que é Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosa no meio das provas. É Deus mesmo quem conduz
a igreja vitoriosa em meio das provas. Versículo 5 diz bem assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele diz isso, ele mostra para mim e para você que toda a obra de salvação, ela é planejada, aplicada, consumada por Deus. Toda a obra da salvação. Por quê, pastor? Porque é Deus quem nos chama, é Deus quem nos conduz, não para fora ou além dele, mas para o seu próprio amor. É Ele quem nos atrai, conforme Jeremias vai dizer no seu livro, que Ele nos atrai com cordas de amor. É o próprio Deus quem nos atrai, é Ele quem nos atrai para dentro dEle, para perto dEle, para o meio dEle, para o amor dEle. É Ele quem faz, é Ele mesmo quem nos conduz. E quando Ele nos conduz a enfrentarmos vitoriosamente as lutas por causa de Cristo. É Ele quem vai nos conduzir no meio das lutas, é Ele quem vai nos guardar em meio às adversidades. E essa palavra aqui, traduzida por constância, fala daquela paciência, daquela graça para suportar o peso. Em outras palavras, equivale à firmeza. Não importando qual seja o custo, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou ser constante, não importa o custo, não importa o que eu tenha que pagar, custe o que custar, eu vou perseverar. Se eu tiver que abrir mão disso, eu abrirei. Se eu tiver que negar isso, eu negarei. Se eu tiver que deixar isso de lado, eu deixarei. Mas eu não vou arredar o pé da presença de Cristo. Não importa as lutas, as circunstâncias, as adversidades que venham sobre mim, a minha constância é Cristo, a minha perseverança está em Cristo. E quem me conduz é Ele. Quem me conduz é o próprio Deus a perseverar. E quando nós lemos o Novo Testamento, em quase todos os casos em que Paulo emprega ou usa a palavra constância ou perseverança, ele também usa alguma palavra que indica a hostilidade dirigida contra Cristo e contra os seus seguidores. Por exemplo, as provações, as dificuldades que Cristo enfrentou e que nós, servos e discípulos dele, também enfrentamos. Se você ler Romanos capítulo 5, no versículo 3 a 5, Paulo vai dizer perseverança em meio à tribulação. Se você ler Romanos capítulo 15, no versículo 4 a 5, você vai ver perseverança em meio ao vitupério, em meio às vergonhas, mas persevera. Se você ler a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 6, ele fala de constância, de perseverança em meio ao sofrimento. Se você ler a segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 4, Paulo fala de constância, de perseverança em meio à aflição. Se lermos a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12, ele fala de perseverança em meio à perseguição, ou em meio também à angústia. Mas em todas elas ele fala de constância. Não importa as adversidades, não importa as tribulações, Deus é quem produz a perseverança dos santos. Naqueles momentos em que eu e você já não suportando mais, já não aguentando mais, querendo entregar as pontas, dizendo que já não suporta, é Deus quem pega as nossas mãos e que nos conduz à perseverança e a continuar firmes. É Ele, é Deus. O quinto ponto do calvinismo, a doutrina da salvação, a perseverança dos santos. É Deus quem nos faz perseverar em triunfo, é Deus quem segura as nossas mãos e nos salva, nos livra, nos liberta. Deus é quem direciona o coração do crente ao amor e à perseverança. É Deus quem conduz o nosso coração a continuarmos firmes nele, a amá-lo. É Ele. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Ninguém poderá nos arrancar das mãos de Jesus.
Por isso que nós devemos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Conforme diz o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso de 1 a 4, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Considerai, quando ele diz isso, considerai, pois, atentamente, olhe para Cristo. Quando você estiver no meio das lutas, quando você estiver passando por adversidades, por problemas, sejam eles de quais forem as áreas que você estiver passando por elas, olhe para Cristo. Considere que Cristo passou por você. Considere que Cristo suportou por você. Considere o que Ele suportou na cruz do Calvário por você, para você estar aqui hoje, vivo, e podendo exaltá-lo e glorificá-lo. Ele suportou a cruz por mim e por você. Então, diante das adversidades, eu preciso olhar para Ele, assim como Ele perseverou. Eu e você também podemos perseverar, porque é Deus em que nos faz perseverar em meio às provas, em meio às lutas. Amém? Eu concluo essa mensagem, queridos irmãos, com uma missão e um desafio para todos nós. Diante do fato de que estamos em guerra, somos uma igreja militante, que estamos nessa terra para guerrear, para lutar, não é para passear, não é para se divertir. A vida cristã é guerra. O que está em jogo é a salvação eterna da minha e da sua alma. Por isso não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus devem ser levadas a sério. Diante disso devemos ser vigilantes, e que mesmo diante das mais severas lutas que tivermos que passar, eu não sei o que Deus preparou a mim e a você nessa semana, mas em meio às lutas da semana que tivermos de passar, que lembremos em nome de Jesus das lições aqui apresentadas nesse texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 5, do versículo 3 ao 5, que a fidelidade de Deus é o escudo protetor contra o maligno, que a obediência da igreja traz-lhe segurança em meio às lutas, e que é Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosa em meio às provas. Fiquemos de pé e vamos orar mais uma vez. Quero convidar o presbítero Paulo a fazer essa oração.